Galerinha, agora a gente vai voltar com a parte 2. A gente vai ver alguns exemplos, tá, de situações de cátions e ânions, principalmente, para a gente entender como a gente vai visualizar as partículas subatômicas e assim calcular o número de massa, o número atômico e agora o número de elétrons em função da carga. Vejamos aqui duas representações possíveis para o estado fundamental do átomo de sódio. Veja bem, o número que está na parte superior, que pode estar no canto esquerdo ou direito, corresponde ao número de massa, que é 23. Já na parte inferior, no canto esquerdo, está o número 11, que significa, portanto, o número atômico e, consequentemente, o número de prótons e o número de elétrons, já que esse átomo está no seu estado fundamental, Já o número de nêutrons, ele será, então, uma subtração do número de massa menos o número atômico. Logo, 23 menos 11 é igual a 12. Portanto, o átomo de sódio, representado pelo símbolo Na, tem 12 nêutrons, 11 elétrons, 11 prótons e número de massa igual a 23. Mas, professora, o sódio, ele perde ou ele ganha elétrons? O sódio, ele é um átomo que forma um cátion, ele perde elétrons, tá? Então, veja que aparece aí a carga positiva. Mais uma vez, essa carga positiva, ela não é de adição, como a gente está acostumado a ver lá na matemática. Essa carga positiva significa que ele está com excesso de próton. Portanto, ele tem mais partículas positivas do que partículas negativas, tá? Veja no detalhamento abaixo. O Z é igual a P, número atômico igual ao número de prótons. Isso nunca será modificado, independente de qual seja a carga. Só que o número de elétrons, ele é diferente. Esse íon, ele deixa de ser chamado de átomo, porque agora ele tem uma carga. Esse íon, de maneira específica, esse cátion, ele tem 10 elétrons, tá? Portanto, ele tem mais prótons do que elétrons. Quantos prótons? Ele tem um próton. Um próton a mais que um elétron, tá? Por isso aparece o sinal positivo, justamente, de excesso de carga positiva, tá bom? Vamos ver outro exemplo. O estrôncio. O estrôncio, ele também, é um átomo que tem a tendência, de formar um íon do tipo cátion, ou seja, que perde elétrons, que tem mais prótons do que elétrons. O estrôncio tem, portanto, número de massa igual a 88, número de prótons e número atômico, 38. O número de elétrons será exatamente igual ao número de prótons, também é 38. Já o número de nêutrons será, portanto, uma subtração do número de massa menos o número atômico, que vai dar, então, aí 50. Vejamos, então, a representação deste íon agora. Veja que a carga ela está mais 2. Em alguns casos, alguns exercícios, pode vir representado 2 mais. Não tem problema, tá? Também está correto. Nesse caso, significa que esse íon ele está com 2 prótons a mais que elétrons. Já o número de elétrons será 36. Significa, então, que ele está com 2 cargas positivas, ou 2 partículas positivas, a mais que partículas negativas, tá bom? Vamos, então, agora para um exemplo, quando esse átomo se transforma em um íon que ganha elétrons, Ele vai ser chamado, então, de ânion, tá? O flúor. Temos, então, a representação no estado fundamental, Vejamos que o número de massa é igual a 19, seu número atômico e seu número de prótons, 9. O número de elétrons, exatamente igual, tá? 9 também será a quantidade de partículas negativas. E o número de nêutrons igual a 10. Quando o flúor, então, fica numa condição de íon, veja, que ele apresenta uma carga negativa. Esse tracinho negativo significa, então, excesso de elétrons, tá? Como não aparece nenhum número acompanhado desse sinal, é porque o número 1 fica facultativo colocar o número, ok? Veja então, o número de massa será 19, o número atômico e o número de prótons 9, só que ele ganhou um elétron, Portanto, ele tem 10 elétrons. Uma partícula negativa a mais que uma partícula positiva, tá? Os ânions têm maior quantidade de elétrons que de prótons. E o número de nêutrons também permanece inalterado, portanto,
será 10 também, assim como no estado fundamental. Um outro exemplo, tá? O selênio. O selênio é um átomo que tem também tendência a formar um ânion, ou seja, ganhar elétrons. No seu estado fundamental, ele apresenta número de massa igual a 79, número atômico e número de prótons igual a 34, número de elétrons também 34 e número de nêutrons igual a 45. Quando o selênio está na condição de ânion, tá? Ou seja, ele ganha elétrons, veja que agora aparece o númerozinho 2, né? Então, ele ganhou 2 elétrons, ele está com 2 cargas ou partículas negativas a mais do que partículas positivas, certo? Então, ele vai ter aí 36 elétrons, tá bom? Diante disso, né, existe o que a gente conhece como conceitos fundamentais, tá? Que são os isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. O destaque, né, da letra em caixa alta e na cor vermelha é para fazer uma relação com o que ela está querendo indicar, tá bom? Para facilitar a compreensão de vocês. Como na palavra isótopo não tem a letra Z, que vai fazer a gente lembrar de um número atômico, mas tem a letra P, que faz a gente lembrar de prótons, tá? Portanto, os isótopos, eles são átomos que têm o mesmo número de prótons, consequentemente o mesmo número atômico. Já os isóbaros vão ser átomos que têm o mesmo número de massa, tá? Isótonos serão, portanto, átomos que têm o mesmo número de nêutrons. E os isoeletrônicos serão íons, ou átomos que vão apresentar o mesmo número de elétrons. Por que eu falo íons e átomos? Porque muitas vezes o íon, na condição de perder ou ganhar elétrons, ele vai ter então a mesma quantidade de elétrons que um átomo no estado fundamental, tá bom? Veja a tabela aqui só para a gente entender alguns desses conceitos que foram trabalhados agora. A gente tem aí a representação de 5 íons. Temos então na tabela o íon do alumínio, do bromo, do rubídio, do selênio e do níquel, tá? Com os dados já preenchidos, só para a gente identificar. Veja na quantidade de elétrons. Observe que bromo, rubídio e selênio, esses 3 íons apresentam 36 elétrons, tá? Portanto, a gente poderia classificá-los como isoeletrônicos. Outro ponto que nós podemos observar é a quantidade de nêutrons do íon bromo com o íon selênio. Ambos têm aí, nesse caso, 46 nêutrons, né? Portanto, a gente pode dizer, classificá-los como isótonos, tá bom? Galerinha, espero ter ajudado vocês aí com um pouco sobre os conceitos fundamentais relacionados às partículas, tá? Que compõem, as principais partículas que compõem a estrutura do átomo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios mais detalhados, tá bom? Que vão explicar para vocês e dar melhores condições para que vocês consigam compreender melhor este conteúdo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.